Oi, o meu nome é Maria e eu sou a secretária deste canal. Se você chegou até aqui, é porque temos algo em comum, o que te faz tão especial para nós. O nosso objetivo é facilitar a palavra de Deus, descomplicando a Bíblia através do professor Augusto Valério. Apresentaremos de forma gratuita cursos como a Bíblia livro a livro de Gênesis a Apocalipse, um curso básico de teologia e também um quadro com dúvidas e respostas bíblicas. Nos ajude a prosseguir com a obra de Deus, e o nosso Pix é 21999680160. O vídeo já vai começar, mas antes não deixe de se inscrever para não perder nada e acompanhar todas as novidades no ensino da Palavra de Deus, além do seu like e tocar o sininho. E hoje eu vou falar de um tema que ele normalmente não tem meio termo, né? As pessoas gostam muito ou tem algumas que não gostam nada, né? Que é a escatologia. O que é a escatologia? A escatologia é a ciência que identifica ou tem uma visão, e cada religião possui isso, sobre o final dos tempos. Então, em todas as nações do mundo, em todas as religiões, cada uma tem uma concepção, ela tem uma visão sobre o final dos tempos. E hoje eu vou falar rapidamente sobre as duas cartas de Tessalonicenses, que Paulo ele escreve essas duas cartas porque vários falsos mestres estavam ministrando, estavam pregando sobre coisas mentirosas. E a gente hoje, nós estamos também muito fragilizados nesse sentido. Por quê? Porque hoje nós temos o povo de Deus que não quer ler a Bíblia, e do outro lado nós temos pessoas sedentas por falar o que bem entende, e a internet tem sido um mar aberto, e as pessoas estão absorvendo coisas que não tem base bíblica, né? E principalmente essa parte escatológica, muita gente às vezes tem sido pego como refém. Por quê? Porque não lê, e aí tudo que vem alguém falando, a pessoa absorve como uma verdade. E as heresias estão aí, né? O inimigo tem utilizado essa situação. E aí, diante disso, quem tiver com a Bíblia aí, né? 2 Tessalonicenses 2, para chamar ela, fica à vontade. Se quiser sair para falar também. Vai falar sobre o homem da iniquidade, né? E o tema é a vinda do Senhor e a manifestação do homem do pecado. Agora, irmãos, a partir do versículo 1, a respeito da vinda de Jesus Cristo, o nosso Senhor, e do nosso encontro com Ele, pedimos a vocês o seguinte: não se perturbem facilmente, nem fiquem assustados se alguém afirmar que o dia do Senhor já chegou. Talvez alguém diga que nós tenhamos afirmado isso enquanto profetizávamos ou anunciávamos o Evangelho, ou que escrevemos isso em alguma carta. Não deixem que ninguém os engane com nada disso, pois antes desse dia terá de acontecer a revolta contra Deus, e terá de aparecer o perverso, que está condenado a ir para o inferno. Pois bem, o primeiro ponto que eu queria colocar para todos vocês se refere principalmente na questão daqueles que estão mortos, ou na Bíblia, como ela relata, sobre estão dormindo. E muita gente, e principalmente o povo cristão, ele tem a falsa concepção: se minha avó, minha tataravó morreu, se meu avô morreu, ele está lá no céu olhando por mim. Não existe nada disso, absolutamente nada disso. As pessoas que morrem, elas estão dormindo, conforme Daniel 12, versículo 2. E para a gente, só para a gente colocar essa questão, vejam que Daniel 12, 2. Muitos dos que já tiverem morrido viverão de novo. Uns terão a vida eterna e outros sofrerão o castigo eterno e a desgraça eterna. Então a Bíblia, ela não relata de que quem está morto está velando, que está olhando ou que está cuidando de todos aqueles que se encontram ainda vivos, né?
E aqui ele coloca que, no versículo 3, não deixe que ninguém os engane, porque acontecerá a revolta contra Deus. Então haverá uma rebelião, será uma revolta enorme contra Deus. E também fala do perverso ou do anticristo, aquele que virá e, além de tudo, ele praticará milagres, né? Mas como é que você vai identificar se aquele que vier e prover milagres e você, como servo, serva de Deus, não ser enganado? E a própria palavra vai nos falar aqui que nós identificaremos, porque o próprio Deus, aqueles que estiverem no centro da vontade de Deus, eles terão discernimento para identificar aqueles que estiverem com engano, né? Então é algo tremendo. E aí no versículo 4, ele será contra tudo o que as pessoas adoram e contra tudo que elas acham que é divino. Ele vai se colocar acima de todos e até mesmo vai entrar e sentar-se no templo de Deus e afirmar que é Deus. Por acaso vocês não lembram que eu lhes disse tudo isso quando estava com vocês? O versículo 6, e vocês sabem que existe alguma coisa que não deixa que isso aconteça agora, porém no tempo certo o perverso aparecerá. A Bíblia não relata de uma maneira muito clara se a Bíblia fala a igreja de forma geral. O próprio Deus não permite que o perverso haja de uma maneira totalmente solta, mas em algum momento a gente sabe que Deus permitirá que isso aconteça por um determinado tempo, porque ele relata logo isso aqui no versículo 7. A misteriosa maldade já está agindo, mas o que está para acontecer, acontecerá, somente depois que for afastado aquele que não deixa que isso aconteça. E aí no versículo 8, então o perverso aparecerá, e o Senhor Jesus, quando vier, o matará com um sopro, e o destruirá com a sua gloriosa presença. Então, da mesma forma como esse homem do pecado ele será revelado, na ocasião adequada a Deus, ele também será destruído. E a gente vê que ele será destruído que apenas com um sopro, né? Então haverá um final para a maldade desse homem. Versículo 9, o perverso ou anticristo, dependendo da tradução, estou colocando uma tradução aqui mais atualizada para facilitar a quem estiver depois assistindo em vídeo, tá? Então o perverso chegará com o poder de Satanás e fará todo tipo de falsos milagres e maravilhas. Por causa disso é que ele enganará muitos. Por quê? Porque esses milagres então mostram que algo de sobrenatural vai acontecer. E quando acontece algo de sobrenatural, nós acreditamos ao divino, mas exatamente ele será usado por Satanás para enganar aqueles que são escolhidos por Deus, né? E aí versículo 11, por isso Deus envia o poder do erro para agir neles, a fim de que acreditem naquilo que é falso. Então o próprio Deus, ele permitirá que o poder de erro possa agir sobre a vida deles. Por quê? Porque aqueles que não estão com a verdade de Deus no coração realmente quebrantado em Deus, Deus permitirá que o poder do erro venha a ser absorvido por essas pessoas que vivem no engano, né? E aí no versículo 12 vem o resultado. O resultado disso é que serão condenados todos os que não creem na verdade, mas têm prazer no pecado. Então alguns pontos importantes aqui que a gente vê nessa passagem. Esse homem, ou esse anticristo, ou também chamado de perverso, dependendo da tradução, ele fará falsos milagres, enganará muitos que não têm amor pela verdade de Deus, né? As pessoas que não têm sinceridade diante da obra de Deus ou diante de tudo aquilo que faz, né? Então Deus enviará um poder enganoso sobre aqueles que rejeitaram a verdade. Então o próprio Deus permitirá que aquelas pessoas que não agem de forma sincera com Ele, que eles mesmos se deixem ser enganados, né? Também coloca aqui que a manifestação do homem do pecado ou anticristo nos lembra que o mal existe no mundo e que Satanás está sempre procurando se opor a Deus. Então nós vivemos numa guerra espiritual a todo instante. Em muitos momentos algumas pessoas, eu sei que dependendo da sua denominação, algumas pessoas creem que não, estamos sendo da vontade de Deus, o inimigo ele não nos toca, mas você precisa estar ligado a Deus
porque toda oposição ela se encontra ativa a todo momento. Então você pode estar vivendo com alguém ou estar vivendo num lar e uma pessoa que não simplesmente ela não está no centro da vontade de Deus, ou ela deu uma brecha, ela simplesmente usa palavras para vir entristecer, e que você pode em algum momento falar assim: será que aquela pessoa é uma pessoa de Deus? Porque ela falou tantas barbaridades, falou palavras tão cruéis, tão tristes, que a gente imagina que aquela pessoa não é uma pessoa de Deus, né? Então dessa forma o inimigo acaba usando, né? E aí a gente entende que, no entanto, aqueles que têm um amor genuíno pela verdade e permanecem fiéis a Deus serão guardados de serem enganados. Então, se você não está no centro da vontade de Deus, você busca o Senhor diante de tudo aquilo, e a gente consegue perceber isso até no nosso próprio dia a dia. Eu comentei algumas semanas atrás, até o pessoal estava aqui e algumas pessoas até gostaram daquela passagem. Por quê? Porque quando a gente fala de que o próprio Espírito Santo de Deus ele nos dá discernimento, é porque simplesmente você encontra a Kátia aqui, né, ou encontra qualquer pessoa que está ao nosso redor, e às vezes a pessoa está ali chorando, mas o próprio Espírito Santo de Deus ele te traz um discernimento, mostrando que aquilo ali não é algo genuíno, não é algo verdadeiro, né? Eu citei aqui o exemplo dela aqui, que ela estava contando uma parte da vida dela. Não estou falando que ela está falando mentira, mas a gente, como servos de Deus, nós vamos adquirindo cada vez mais discernimento. Por quê? Porque o Espírito Santo que habita na vida de cada um que aceitou Cristo como Senhor, ele vai te traduzindo aquilo que está sendo falado. E aquilo que você simplesmente poderia ser enganado com outras pessoas, você acaba não sendo. Por quê? Porque você acaba, o Espírito Santo, te trazendo detalhes ou circunstâncias ou alguma questão que você percebe que aquilo, opa, isso não é verdade. Mas você não precisa ficar brigando, mas você traz para si e você consegue ter esse discernimento, né? E acima de tudo, nós devemos ser vigilantes em nossa fé, buscar a verdade nas Escrituras e permanecer firmes em nossa devoção a Deus, porque isso que é a grande verdade. A gente precisa se preocupar com o final dos tempos? A gente sabe que ele virá, né? Cristo virá na sua segunda vinda, mas precisamos ficar preocupados? Não. Por quê? Porque se você está no centro da vontade de Deus, você está buscando, você faz aquilo que é bom, aquilo que é honesto, você busca a Deus com sinceridade, você pratica o amor na sua essência, então a própria vinda de Cristo, né, ela vai simplesmente certificar aquilo que nós temos como a promessa de Deus para a nossa vida, que é a salvação em Cristo, para que nós tenhamos um novo corpo, um corpo glorificado, que não se destrói, que não venha ter dores, mas que a gente possa viver em eternidade com o Senhor. Isso é algo tremendo. E só para a gente finalizar, eu queria compartilhar com vocês, só para a gente terminar essa carta de Tessalonicenses, e aí tu pegando as duas, 1 Tessalonicenses 4, ele coloca aqui, 1 Tessalonicenses 4, a partir do versículo 13. Irmãos, queremos que vocês saibam a verdade a respeito dos que já morreram, para que não fiquem tristes como aqueles que não têm esperança. Versículo 14: nós cremos que Jesus morreu e ressuscitou, e assim cremos também que depois que Jesus vier, Deus o levará de volta e junto com ele levará os que morreram crendo nele. Então é impressionante, por quê? Porque a crença na ressurreição e no encontro com o Senhor pode trazer conforto durante o luto, né? Mas vocês devem se recordar lá no finalzinho do livro de Atos, no qual Cristo é levado aos céus, e aí aparece o anjo e pergunta: Galileus, por que vocês olham para os céus? Né? Assim como Cristo foi levado aos céus, da mesma forma ele retornará, né? E é o que fala esse capítulo agora aqui de 1 Tessalonicenses 4, né? Então, no versículo 14, e aqui, quando ele coloca: nós cremos que Jesus morreu e ressuscitou. E por quê?
Porque exatamente voltando lá nos primórdios das Escrituras Sagradas, lá em Gênesis, através da desobediência de Adão e Eva, né, entra o pecado, né, através daquele momento ali, e aí também nós temos a morte, não só a morte física, mas a morte espiritual. Deus nos fez exatamente, né, para que nós vivêssemos com Ele, mas a desobediência do homem acabou nos levando para que tivéssemos a morte. E aí Cristo, ele vem na terra, permanece 33 anos aqui na terra, por isso que ele acaba se intitulando com Filho do Homem. Então toda vez que vocês observarem na Bíblia Filho do Homem, ele está se intitulando exatamente os 33 anos dele terreno, no qual ele cumpriu a missão, o ministério dele aqui na terra. E aí, o que ele fez? Ele veio de forma a comprovar que uma vez que o corpo, né, morreu, está morto, ele ressurgiu dos mortos, então ele venceu a morte. Lembra-se exatamente desse versículo? Qual morte? O seu aguilhão, enfim. Ele vem para mostrar o quê? Olha, gente, tudo que vocês creem, eu sou o primogênito. Primogênito porque eu sou o primeiro a ressurgir dos mortos e viver em eternidade. E também todos nós, né, sendo salvos, né, obtendo a salvação, estaremos de uma maneira ímpar, né, vivendo com Cristo para toda a sua eternidade. Eu fico imaginando como um momento que seria maravilhoso, né, vivermos com Deus Pai e Deus Filho, né, para toda a tua vida, isento de dores, preocupação com o trabalho, preocupação com o desemprego, se preocupando para trabalhar, para se sustentar, pagando qualquer tipo de contas, né, não se preocupando com pensamentos ruins, porque nós estaremos diante do nosso próprio Criador, vivendo em eternidade com Ele, com um corpo glorificado, um corpo isento de dores, isento de qualquer tipo de coisa ruim. Se a gente parar para imaginar isso, é algo surpreendente, né? E aqui no versículo 15, de acordo com o ensinamento do Senhor, afirmamos a vocês o seguinte: nós, os que estivermos vivos no dia da vinda do Senhor, será que nós estaremos vivos na vinda dele agora? Não iremos antes daqueles que já morreram. Então é muito claro o que está sendo dito, o que é aqui. Bem, quando vier nosso Senhor Jesus Cristo, primeiro aqueles que estão dormindo, eles ressurgirão primeiro. Por isso que, gente, é muito simples, o versículo aqui fala muito claro, as pessoas estão dormindo. Então esqueçam que vovó, vovô, papai, bisavô está olhando por nós, não, eles estamos dormindo. A única que você tem de clamar para o Senhor Jesus, para que Ele venha guardar a tua vida. Esqueça o parente, porque eles são pessoas que estão guardadas, estão dormindo apenas, né? E aí, nós temos a sequência aqui também, né? Versículo 15, 16. Olha a sequência de coisas. Porque haverá o grito de comando, e a voz do arcanjo, e o som da trombeta de Deus, e então o próprio Senhor Jesus descerá do céu. Aqueles que morreram crendo em Cristo ressuscitarão primeiro. Então nós, os que estivermos vivos, seremos levados nas nuvens junto com eles, para nos encontrarmos com o Senhor no ar, e assim ficaremos para sempre com o Senhor. Portanto, animem-se uns aos outros, né? Eu não sei se muitos de vocês, né, tinham tido dúvida em relação a isso, mas o próprio livro de Atos, capítulo 1, versículo 9 ao 11, né, ele fala que depois de ter dito isso, Jesus foi levado às alturas, à vista deles, e uma nuvem os encobriu dos seus olhos. Estando ele com os olhos fixos no céu, enquanto Jesus subia, eis que dois homens vestidos de branco se puseram ao lado deles, e lhes disseram: homens da Galileia, por que vocês estão olhando para as alturas? Esse Jesus que foi levado do meio de vocês para o céu, virá do modo como vocês o viram subir. E por que eu estou enfatizando isso? É porque a gente viu aqui, há 2 semanas atrás, uma própria menina falou que ela tinha visto na internet um pastor falando sobre a questão relacionada que Jesus ele pode vir exatamente como um mendigo e entrar numa igreja. Gente, a
palavra diz claramente que ele não virá exatamente nascido de mulher. Da mesma forma que ele subiu aos céus, ele retornará do mesmo formato. Por que a gente às vezes cai nessas armadilhas? Exatamente porque a gente não tem lido a Bíblia, né? A gente não tem estudado a Bíblia. E isso é um fator tão importante, e as heresias elas têm se dissipado ao longo da internet, porque a internet ela acaba se tornando um mar, você joga algo ali e aquilo vai diluindo, né? Como um vento também, com papel picado, e aquilo vai se espalhando, e o inimigo ele tem realmente feito a maior festa no meio evangélico, no meio cristão. Eu não gosto nem de botar evangélico, gosto de botar cristão. Por quê? Porque exatamente o povo procura ouvir, mas não procura ler. E a gente tem falado muito sobre isso, né? Gente, hoje em dia nós temos até a Bíblia em áudio. Então, pô, se quer ouvir a Deus, ouve o áudio da Bíblia, ao invés de ficar ouvindo tantas coisas que estão cheias de heresias, sabe? E a gente precisa se preocupar muito com isso. Porque, assim, agora a gente está falando de algo no final dos tempos, mas tem uma série de situações que as pessoas têm colocado com um peso na vida das pessoas que o próprio Deus não falou, né? Eu falei outro dia sobre a questão da maldição hereditária, e depois a gente fala em outro momento, que Ezequiel 18 coloca claramente que os filhos não pagarão pelos pecados do pai. O capítulo 18 escreve totalmente sobre isso. Aí alguns pegam e falam assim, culto da quebra de maldição hereditária. Aí vai quem simplesmente não conhece a palavra de Deus. Eu não estou colocando aqui como um maioral, não tem qualquer intuito de enaltecimento meu, mas eu apenas falo pela verdade da palavra de Deus, sabe? Para que a gente não seja refém disso, porque senão a gente o tempo todo fica... Tu imagina, a menina fica vivendo, meu Deus, eu estou sofrendo aqui porque meu tataravô praticou uma maldade lá atrás e eu pago pelos pecados dele. A própria palavra de Deus coloca nos evangelhos: de ti não me lembrarei mais das coisas passadas, não me lembro mais, eis que se fizeram coisas novas. Meu Deus, Deus está falando que a tua própria vida, Ele não se lembrará mais do teu passado, que é daqui para frente. Aí as pessoas colocam culto de quebra de maldição hereditária, e aí as pessoas vão por quê? Porque elas simplesmente se negam a ler a palavra de Deus, elas se negam a estudar a palavra de Deus, e a gente fica vivendo dessa forma, né? Mas cabe a cada um de nós, né, tentar fazer aquilo que vem agradar ao Senhor. A gente, de forma humilde, vai tentando fazer uma formiguinha, né? Um pedacinho aqui, um pedacinho ali, e que seja a palavra genuína, seja verdadeira, ela seja apresentada, né, de forma que a gente vá fazendo aquilo que está ao nosso alcance. Um bom entendimento, né? Fora do nosso alcance a gente não pode fazer, né? Eu queria que vocês tenham algum pedido de oração.